Agora você encontrou. Amém? Como que nós vamos recebê-los, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida deles. Eu quero que você se coloque em pé e abra comigo a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo de número 46. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Salmos 46. Salmos 46, versículo 10. Diz assim, olha: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? É um versículo só. Eu leio e você repete. Vamos lá? Aquietai-vos. Melhor a gente ler junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabe. Fala para o seu irmão, fica quieto. Fala para ele, se aquieta. Bata no peito e diz assim: Senhor, eu quero me aquietar. Amém. Fecha sua Bíblia, fecha seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, fala ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Se assente no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, queridos, no livro de Mateus, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 27 em diante, Jesus vai falar assim, olha: qual dentre vós, Mateus 6, 27, qual dentre vós, que ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua vida, no curso da sua vida? Já parou para pensar nisso? Por mais que você esteja ansioso, você pode acrescentar alguma coisa, um côvado, um dia na sua vida. A Bíblia diz, versículo 34, capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, não seja inquieto pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E ele encerra dizendo, olha: basta cada dia o seu próprio mal. E você sabe que nos dias de hoje, existe algumas síndromes que antigamente, eu já sou um homem de 55 anos de idade, então às vezes quando a gente vai ficando mais velho, Fabiana, a gente vai falando de coisas mais antigas, a gente vai se lembrando do passado. E antigamente a gente não conhecia essas doenças. Síndrome de Burnout, estágios de uma depressão por conta de alguém que está extremamente enfadado com muitas coisas. E hoje existem muitas pessoas que vivem uma extrema crise de ansiedade, de estresse, de doenças psicossomáticas, ou seja, que se somam a muitas coisas. Segundo alguns estudos, dizem que nos Estados Unidos, 22 milhões de pessoas usam drogas ilegais. 22 milhões de pessoas. 12 milhões tomam analgésicos controlados sem indicação médica. 9 milhões de pessoas precisam de remédio para dormir. Minha oração é que eu não esteja falando com gente aqui hoje. Não, irmãos, que eu sou contra a medicina, que você não precisa se acalmar, relaxar. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós vivemos uma era em que muitos especialistas chamam de a era da ansiedade. Parece que a gente vive um tempo da maior ansiedade de todos os tempos. A ansiedade tem sido tema de vários trabalhos farmacológicos,
pessoas que estudam para cuidar desse tema. A indústria farmacêutica, você sabe, é uma das indústrias mais poderosas do mundo, porque cresce, porque vende muitos medicamentos para que as pessoas fiquem anestesiadas. Muitas vezes anestesiadas na sua dor, porque a ansiedade, ela não poupa o seu corpo. E muitas vezes a ansiedade é uma fé no pior. É a fé de que tudo vai dar errado. A ansiedade é a filha da desconfiança. É a expectativa de que no futuro vai dar ruim. Então hoje, existem pessoas que fazem planos sobre quando vamos nos separar, sobre quando der errado, sobre quando a doença chegar, sobre quando o dinheiro acabar, sobre quando falir, sobre quando der isso, sobre quando fazer aquilo, sobre quando dar ruim. Querido, em nome de Jesus, não vai dar ruim na tua vida. Você não precisa ficar inquieto, não vai dar. Mas aí quando acontecer aquilo, pastor, olha só, o dólar está subindo, olha isso, olha quem está ganhando, olha que crise, olha a pessoa está presa, olha a pessoa está aquilo, e a gente fica recebendo tantas coisas, sabe, e a gente fica colocando o nosso futuro, colocando o nosso olhar no futuro, onde as nossas mãos não conseguem alcançar, sabe, pessoas que ficam preocupadas. E eu sempre digo aqui, que preocupação vem da junção de duas palavras. Pré significa antes, ocupar significa preencher. Então ela fica preenchido por antecipação, ela fica ocupado por antecipação. Então ela fica com dor por antecipação. Você já viu aquelas pessoas que quando tem alguma coisa para fazer, ela começa a suar, o intestino dela começa a funcionar, a temperatura do corpo começa a mudar, ela libera uma adrenalina, o coração dispara, a respiração acelera, e ela não consegue fazer muitas vezes coisas simples que poderia fazer. Mas o versículo que nós lemos, no Salmos 46:10, é uma ordem de Deus para mim e para você. Aquietai. Sabe, deve ser para nós uma ação intencional. Aquietar então, é que eu devo intencionalmente me desligar. Porque aí agora, onde você está, se eu peço para você ler a Bíblia, quem sabe eu falo para você, olha, vamos ler um versículo, você coloca aí, você já vai ver uma notificação. Você já viu que às vezes você pega, tem pessoas que têm síndrome, a hiperconectividade, a pessoa está muito conectada, então ela pega para ver uma coisa e daqui a pouco entra uma mensagem, entra outro, e ela já nem se lembra mais do que ela estava fazendo. Pessoas que vivem com SPA. SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Sabe, pessoas que começam a ter calafrios se não conseguem ver o celular, se não consegue receber uma mensagem. Hoje, existem mais informações, hoje no seu celular, do que nós tivemos nos últimos 5.000 anos. Então pessoas hoje sofrem com síndrome de abstinência, se ela fica com o celular quebrado por um dia, se fica sem internet. Quando não tem internet, a pessoa, quando acaba a bateria, ela começa a passar mal. Sabe, querido, todos os dias nós temos que fazer escolhas. Eu te aconselho hoje, uma das escolhas que o Senhor nos manda é aquietar. Sabe? Porque quando você aquieta, você começa a pensar os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E acredite, todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons. Efésios, capítulo 4, versículo 27, a palavra diz assim, olha, não deis lugar ao diabo, não dê espaço para ele, porque o mal desse tempo
está ficando cada vez mais declarado. E muitas vezes a nossa tendência é ter um apetite por más notícias, um apetite que chega a ser doentio. Existem pessoas que competem na sua história triste para contar, na sua história ruim, que compete, mas você tem isso, mas eu tenho aquilo que é pior que o seu, você tem uma doença, mas a sua não sangra, a minha é pior. Tem gente que fica competindo naquilo que ela tem de pior. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ter tudo de melhor na tua vida. Sabe, aquietar é você descansar no Senhor. A palavra diz em Provérbios 21, 22, a palavra diz assim, olha, o sábio escala a cidade dos valentes, e derriba a fortaleza, e derruba a fortaleza, a sua força, em que ele confia. A chave aqui é a fortaleza, a força, em que eles confiam. Então, se você descobrir onde as pessoas colocaram a sua confiança, onde você coloca a sua confiança, você vai descobrir a fortaleza que tem que ser derrubada. Qualquer coisa que ganha a sua confiança acima de Deus é ruim. Então há pessoas que elas estão presas no medo. E a confiança delas não dá para você ter medo e confiar. Ou você vai ter uma, ou você vai ter a outra. Por isso que há pessoas que têm tanto medo que ela não consegue nem subir no avião. Porque o medo de que vai dar ruim domina ela. Mas o que o salmista diz no Salmo 56, 3? Ele diz assim, olha, em me vindo o medo, eu hei de confiar em Deus. Amém, irmãos? Em me vindo o medo, eu hei de confiar. Outra tradução minha fala assim, em vindo o medo, eu hei de confiar em Deus. Em me vindo o temor, eu hei de confiar no Senhor. Sabe? Então coloca a sua confiança em Deus. Então, aquietar é uma atitude de confiar em Deus, de colocar nele a sua confiança. Salmo 30, versículo 15, diz assim, olha, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, fala comigo, em vos converterdes, Isaías 30, 15, Isaías 30, versículo 15, em vos converterdes, e em sossegardes, está a vossa salvação, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não quisesse. Fala comigo, no sossego. Diga forte, no sossego. E na confiança está a minha força. Sabe, querido? No sossego e na confiança. Então o que Deus está falando para nós hoje? Sabe, se você estiver ansioso, a pergunta é, onde foi que eu perdi a minha paz? Onde foi que eu perdi a minha capacidade de confiar nele? De confiar no Senhor. Porque a fé não é algo que você precisa se esforçar, mas é algo que você deixa fluir naturalmente de Deus em você. Porque fé é se entregar a Ele, se entregar a Deus. Fé é crer que Deus pode fazer. Fé é confiar que Ele está conosco. A palavra fala no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 21 em diante, fala de um pai que tinha um filho, e esse filho desde a infância, o espírito maligno pegava ele, e ele estribuchava, ele babava, e ele era surdo e mudo, e a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, aquele espírito ruim, não puderam curar aquele menino. E a Bíblia diz que então Jesus, no versículo 21, Jesus chega para o pai do menino e pergunta há quanto tempo que isso acontece. E ele fala desde a infância. Muitas vezes, olha, o diabo, o inimigo tem lançado no fogo, na água para matar. Mas o pai diz assim, olha, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai está dizendo para Jesus, se o Senhor pode,
alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Fala comigo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Oh, querido, em nome de Jesus, tudo é possível ao que crê. A palavra diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, sabe, se tu tiverdes fé, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que confia. Então pense hoje, se você puderes crer, oh meu irmão, ter fé, aquietar, é escolher se render e reencontrar o seu lugar de paz, em nome de Jesus. Se você olhar na palavra, meu irmão, muitas vezes você vai ver o Senhor dizendo para os seus servos: ó, eu sou com você, eu estou com você, eu vou com você. Todas as vezes que Deus diz isso para alguém, é porque esse alguém vai precisar de Deus em qualquer enfrentamento que ele esteja fazendo. É Moisés que não sabia como iria se dirigir a Faraó, mas Deus fala para ele: Moisés, eu vou com você, o eu sou está com você. É para Gideão que o Senhor diz: olha, homem valente, o Senhor é contigo. É para Josué, o Senhor diz: olha, eu serei contigo todos os dias. É para os discípulos que Jesus vai falar lá em Mateus 28, no Monte das Oliveiras, ele vai dizer: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, meu irmão, então diga o seu nome aí: Carlos César, eu irei contigo. É Marcos, eu irei contigo. É José, eu irei contigo. Oh, irmão, a presença de Deus em nós é autorização para fazer o impossível. Em nome de Jesus, o Senhor está com você. E se Deus está conosco, meu irmão, então hoje você não precisa ficar perturbado, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Aleluia, glória a Deus, diga aleluia. Acredite, irmãos, a presença de Deus em nós é autorização para fazer o impossível, para viver o impossível. A palavra diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu curando os enfermos, o qual saiu libertando todos os oprimidos. Por quê? Porque Deus era com ele. Bata no peito e diga assim: Deus é comigo. Sabe, irmãos, então não existe impossível para ele, porque para ele todas as coisas são possíveis. E o Deus que eu sirvo e que você serve, querido, a palavra diz lá em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo, pensando, imaginando. Sabe, querido, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga aleluia. Aquietar é ter confiança quando todos estão com medo. Aquietar é não se deixar abafar pelas vozes do povo, é calar todas as vozes, é silenciar as vozes contrárias. A palavra diz, 1 Coríntios 10:14, há no mundo muitas vozes, portanto, sem dúvida, desculpa, 14:10, 1 Coríntios 14:10, falei errado, isso. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Fala comigo, existem. Diga forte, existe muitas vozes. E muitas vezes, querido, você precisa calar todas as vozes. Você precisa se aquietar, sabe, não se deixar levar pelo medo. A palavra diz que Davi, quando chega num vale, ele vê algo que os soldados, os homens de Saul, estavam vendo há muito tempo. Um gigante que afrontava, que desafiava o povo de Deus.
Mas Davi via algo que nenhum deles viu. Enquanto todos eles viam um gigante Golias invencível para eles, que estava ali já 80 vezes, 40 dias, 2 vezes por dia desafiando eles, Davi viu a oportunidade. Davi falou: o que se dará ao homem que vencer esse gigante? Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe, irmãos, Davi reconheceu que aquela guerra não era uma guerra que ele iria lutar, mas que aquele gigante estava afrontando o exército do Senhor. Sabe qual é o maior segredo da nossa vida, irmãos? É em todas as lutas, em todas as adversidades, reconhecer que Deus está neste negócio. Fala comigo: Deus está em algum lugar nessa situação. Provérbios 3:6, a palavra diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Então, sabe, você vê e diz: Deus, onde o Senhor está? Ele viu Golias e viu ali a sua promoção, ele viu ali a sua oportunidade. A palavra diz que Moisés escolhe 12 espias, 10 viram que a terra era invencível, que a terra não se poderia conquistar, mas 2, Josué e Caleb, eles olharam para aquilo e falaram um para o outro, falaram: olha, isso é o nosso salário, o Senhor vai entregar a eles, para nós, como se saboreia um pão na nossa boca. Então eles serão o nosso alimento, eles serão a nossa oportunidade. Josué está dizendo para Caleb: olha que oportunidade, nós não podemos perder isso. Sabe, irmãos, ver Deus em qualquer situação é uma chave para você atravessar para a próxima fase, para a próxima estação da sua vida. A presença do Senhor tem que ser real na nossa vida. Então, a fé nada mais é do que se ter a consciência de quem Deus é. É ter a certeza da onde está ancorada a nossa fé. Se a nossa fé está ancorada na natureza do caráter de quem Deus é, então, querido, aquilo que Deus diz que é aquilo que Ele diz e é aquilo que vai acontecer. Então o Deus que diz que eu sou, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que te sara. Ele é o Jeová Sabaó, o Deus que guerreia as suas guerras. Ele é o Jeová Samá, o Deus que está presente. Ele é o Jeová Nissi, aquele que é a sua bandeira. Ele é o Jeová Tzidkenu, é aquele que é a nossa justiça. Ele é tudo em nós. E quando eu coloco os meus pés sobre o caráter de quem não pode falhar, meu irmão, eu vou ter a promessa que Ele me fez, a promessa que o Senhor fez. Quantos que alguém já prometeu algo para você e não cumpriu? Você já teve alguém que prometeu alguma coisa para você, fidelidade, e não cumpriu? Alguém já teve ou não? Já? Pois é, querido, isso é impossível acontecer com Deus, porque Deus não falha. Quem está comigo, diga amém. Aquilo que Ele prometeu, querido, Ele cumpre na nossa vida. Sabe, irmãos, Deus realiza. Então, aquele que prometeu é aquele que vai fazer. Então descubra hoje quem Deus é pelas coisas que Ele faz. Acredite, irmãos, o medo pode tentar silenciar a coragem, mas quando você tem a consciência da presença de Deus, a presença de Deus vai silenciar o medo, porque ou Deus está presente, ou o medo estará presente. Mas eu profetizo hoje na tua vida, que o medo não te domina mais. Deus tem uma resposta para cada situação na tua vida. Fala comigo: Deus tem uma resposta para cada situação. Sabe, querido, escreva hoje, declare hoje: Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta para a minha vida. A palavra diz, o texto que nós lemos lá em Mateus 6, basta a cada dia o seu próprio, fala comigo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então a guerra de hoje
é a guerra de hoje e você venceu. A guerra de amanhã é a guerra de amanhã e você vai vencer. A guerra dessa semana é a guerra dessa semana e você já venceu. A guerra da semana que vem é a guerra da semana que vem e você vai vencer. A guerra desse ano é a guerra desse ano e você já venceu. A guerra do ano que vem é a guerra do ano que vem e você vai vencer. Diga aleluia. Porque você tem a consciência de Deus em nós. Salmo 116, a palavra diz assim, olha, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Fala comigo, volta. Bata no peito e diga assim, volta a minha alma ao teu sossego. Diga forte, volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para comigo. Quem crê que o Senhor tem sido generoso para com você, diga aleluia. Sabe, querido, Salmo 46, o texto que nós lemos, no versículo 10 ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas no versículo 5, a palavra diz assim, olha, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Fala comigo, Deus vai ajudar desde a antemanhã. Eu sempre falo aqui, é bom que você grave isso, irmãos. Nunca está tão escuro como quando está prestes a amanhecer. Então, meu irmão, se você está vivendo um tempo de escuridão, acredite, o sol vai brilhar na tua vida, o sol vai brilhar na tua casa. Versículo 7, ele diz assim, olha, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Versículo 10, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado no céu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, querido, Deus está comigo, Deus está com você, e há uma promessa dele, se Deus está com você, meu irmão, acredite, o sol vai brilhar novamente, nunca o mar é tão calmo como depois das ondas bravias e da tormenta, nunca o céu está tão limpo como depois de uma tempestade, nunca o dia é tão silencioso como depois do retumbar de trovões e raios. Oh, meu irmão, por isso que Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha, ele repete aquilo que está lá no Salmo 46, ele diz, fiquem quietos, aquietai-vos, porque você nunca vai saber quem Deus é, até que você se aquiete, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera, Deus está trabalhando para você, aleluia. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua competência, querido? É crer em Deus, diga aleluia. Acredite, sabe, irmãos, porque a palavra diz, porque Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. A nossa confiança, é na nossa confiança que está a nossa força. Acredite, Deus está guerreando as suas guerras. Salmo 37, versículo 5, a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega, confia, descansa, que Ele vai fazer. Sabe, querido, Deus se deixa conhecer na quietude da fé, não é no seu desespero. Sabe o que é desespero? A palavra desespero é deixar de esperar, é ficar tão preocupado que você vai atirando para todos os lados. Você começa a procurar soluções em todos os lados, quando você deveria acalmar todas as vozes, toda a tormenta da alma, e deixar que o seu coração se acalme. Existe um provérbio romano que diz que o covarde morre 1000 vezes. Por quê? Porque ele fica imaginando 1000 formas, 1000 possibilidades de dar errado. Mas a palavra diz, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se puder colocar aí para mim. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de vós. Fala comigo, lançando sobre Ele. Diga forte, lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de mim.
Sabe, irmãos, então hoje onde você vai lançar a sua preocupação? Sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Mateus 11, 28, a palavra diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Queridos, a ordem do Senhor para mim e para você hoje é aquietar, é descansar nele. Mas sabe qual o convite que Ele faz para mim e para você hoje, querido? É que você venha até Jesus. Se a ansiedade é a fé no pior, sabe? A fé é a confiança no melhor de Deus. Deus trabalha enquanto você está descansando nele. Aquietar, querido, é um ato de guerra espiritual contra o medo. Quem reconhece Deus em todos os seus caminhos, nunca vai perder o rumo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, querido. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que você vai sair daqui restaurado, transformado, curado. Sabe por quê? Porque embora a gente viva num mundo cheio de modernidade, de avanço, nós precisamos ter uma certeza, que apesar de todas essas coisas, nós só vamos viver uma paz, que excede o entendimento, quando nós descansamos nele, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Tem alguém comigo aqui ou não? Quando eu digo, eu posso me aquietar, porque eu não estou indo para um homem, para uma organização, mas eu estou indo para Jesus, para aquele que é o autor e consumador da minha fé, para aquele que morreu em meu lugar, aquele que me dá a paz, sabe, que dura para sempre. Sabe, querido, qual de vós, que por mais ansioso que possa estar, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Você não pode, querido, pela sua força você não pode. Mas sabe como que você mostra a sua força? Quando você se entrega e se lança diante de Deus. Sabe, hoje, pela manhã, o pastor Moreira ministrou aqui uma palavra para nós, está lá no Evangelho de Lucas. E a palavra nos fala de alguém que quando estava lá no inferno, ele avista e ele diz: Pai Abraão, fala para que ele molhe a ponta do dedo e seque a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormenta. Deus fala: não pode fazer porque tem um abismo aqui, não dá para fazer. Então, Pai Abraão, mande que ele desça, manda Moisés, os profetas, alguém que fale para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar difícil. E Deus fala: mas eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm tantas pessoas para ouvir. Sabe, irmãos, nós não podemos desprezar a oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá uma oportunidade hoje de vir até Jesus. Quem está comigo, diga amém. Jesus faz um convite para mim e para você. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Só para encerrar, querido, coloque aí para mim Salmos 103. A Bíblia diz que quando Davi começa a avançar, Salmo 3, Salmos 3, ele começa a crescer. E a Bíblia diz assim: olha, como cresceram os meus adversários, muitos se levantam contra mim, e dizem: não há salvação para ele em Deus. Mas coloca aí para mim, versículo 5, coloca aí, versículo 5, mas eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me tem sustentado. Fala comigo, eu me deito, diga forte, eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me tem sustentado. Quem quer essa paz do Senhor aí, diga aleluia. Quem quer vir até Jesus, que acredita que Deus pode te restaurar hoje, querido, que pode aliviar a sua dor,
opressão, depressão, a sua preocupação, a sua ansiedade. Tem gente hoje, nunca teve tantas pessoas sofrendo uma dor na alma. Pessoas, sabe, que sofrem de úlcera, que sofrem de tantas coisas. Porque muitas vezes o problema está na mente. Mas hoje o Senhor faz um convite para mim e para você, querido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na tua vida. O Senhor vai ser exaltado em você, querido. Mas sabe o que Ele espera? É que você se renda a Ele, é que você venha a Ele. Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, querido, reconheça Deus. Reconheça Deus nessa luta, nessa adversidade. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Oh, meu irmão, e você vai deitar, dormir. Davi tinha muitos adversários, tinha muitos que se levantavam contra ele, mas ele deitava e dormia, porque o Senhor o havia sustentado. Querido, em nome de Jesus, Deus está nessa luta, nessa adversidade, mas Ele vai ser glorificado através da tua vida. Ele vai ser glorificado, meu irmão, e é Ele que vai aliviar toda a sua dor. Só você que tem fé para isso, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida por um minuto. Eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui à frente, pega seu celular, sua Bíblia, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero levantar um clamor a Deus pela tua vida. Sabe, irmãos, você não vai sair daqui com o coração inquieto. Sabe, quem sabe há pessoas que estão passando por tanta inquietude. Sabe, quem sabe há pessoas que estão vivendo, sabe, tantos momentos difíceis. Mas hoje, querido, Deus é o seu remédio. Deus está trabalhando a seu favor. Sabe, que a tua fé esteja ancorada no caráter de quem Deus é. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Se você quer receber o alívio de Deus nesta noite, oh meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai fazer em você, para que através de você outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam libertas. Deus vai curar você, e através de você, você será remédio para outras pessoas. Oh meu irmão, em nome de Jesus, hoje, se derrame, sabe, lance sobre Ele a sua ansiedade. Quem sabe você chegou aqui com o coração angustiado, quem sabe você chegou aqui com tantas preocupações, com tantas aflições, mas em nome de Jesus, hoje você pode se aquietar na presença de Deus. Aleluia. Enquanto nós adoramos a Deus com uma canção, eu quero que você se derrame na presença de Deus aí. Oh meu irmão, em nome de Jesus, silencie toda a voz do medo. Eu não sei se você tem um diagnóstico de doença, eu não sei se há uma sentença contrária na tua casa, na tua família. Quem sabe, querido, há algumas coisas que têm se levantado contra você. Olha lá, baixeira e becaira, aleluia. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Aleluia. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Fale com Deus. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, querido. E cuida de você. Aleluia. Ele está cuidando de você. Levanta. Aleluia. Tem muita gente que fale com Deus, se derrama na presença do Senhor aí. Deus mandou te dizer. Fale com Deus. Que vai há pessoas aqui se derramando na presença de Deus, porque é a unção do Espírito Santo aqui. Que tudo aleluia. Vai passar. Não chore. Aleluia. Que cuida de você, não Deus está cuidando de você. Levanta. Toda trauma, todo complexo, toda angústia, Deus mandou te dizer. Aleluia. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Só você que está aqui, fala assim: Senhor, diga forte: Senhor, nesta noite
Eu vou a Ti, cansado, sobrecarregado, mas eu sei que é o Senhor que alivia as minhas dores. Eu sei que o Senhor me curou hoje, me restaurou hoje, me supriu hoje, e eu sei que o Senhor me deu vitória hoje, me dá vitória amanhã, me dá vitória a cada dia, porque eu sei que o Senhor é aquele que guarda o meu futuro. Jesus, eu sou teu e tu és meu. Senhor, a minha confiança está em ti, e eu sei que a sua palavra, a Bíblia, garante que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu sei que toda boa promessa do Senhor para minha vida, para minha casa, para minha família, vai se cumprir. Eu reconheço o Senhor na minha vida, a minha fé está ancorada em Ti. Nesta noite eu decido me aquietar, silenciar todas as vozes e crer na Tua palavra. E eu sei que hoje a Tua mão me alcançou, me salvou, me libertou. Deus, que jamais eu me esqueça desse dia, porque o Senhor é comigo, e eu sei que o Senhor trabalha em meu favor. Aleluia. Fecha os olhos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu oro, Deus, por cada filho Teu aqui, e eu profetizo, Deus, um futuro de vitória, um futuro de bênção, ó Deus, sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, o tempo do choro, ó Deus, o tempo da vergonha, o tempo da humilhação chegou ao final. Deus, traz paz a esse coração, traz restauração, Senhor, traz restauração a essa vida, em nome de Jesus. Olha lá, Machere, Becaíra, Barás, aleluia. Oh, querido, não chore, não chore, declare, aleluia. Quem cuida de você, Deus está cuidando de você, Deus está te abençoando. Levanta, aleluia. Tem muita gente que te ama, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, aleluia. quem cuida de você, oh, glória, Deus, levanta. Tem muita gente que te ama, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, aplauda Jesus aí, glorifica a Deus, dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, volte para o seu lugar glorificando a Jesus bem forte, e nós vamos adorar a Deus. Só enquanto você volta para o seu lugar, querido, eu queria dar uma palavra para você. Se você estava aqui, ou se você está aqui nessa noite, e você já aceitou Jesus, já reconheceu Jesus, pode se colocar em pé por um minuto, nós já vamos encerrar. Permaneça em pé. Se você já se decidiu por Jesus, mas ainda não é batizado, acredite, irmãos, não tem batismo de criança na Bíblia. Se você crê em Jesus, nada pode impedir você de ser batizado. Coloca aí para mim, Marcos 16:16. A palavra diz: quem crer e for batizado será. Mais uma vez, quem crer e for batizado será. Mais uma vez, quem crer e for batizado será. Então, quem crer e for batizado será salvo. Se você crê, querido, nada pode impedir você de ser batizado. Ah, pastor, mas eu estou com a minha vida torta, eu estou isso, eu estou aquilo, eu preciso conhecer mais a Bíblia. Irmãos, a Bíblia diz que num dia Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam a Cristo e foram batizadas. Eu te pergunto, será que não tinha gente com a vida torta ali? Sim ou não? Mas eles, a Bíblia diz: ide por todo mundo
ensinando, batizando todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto você é mandado. Então primeiro você batiza, e depois, porque o batismo não é o fim, mas é o começo. Quem está comigo? Amém, irmãos? Batismo não é o fim, mas é o começo. Então se você não é batizado ainda, ao encerrar o seu culto, vai lá na recepção, procura a pastora Elisângela lá e dê o seu nome para o batismo, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus com o hino oficial da nossa igreja, vamos lá? Nosso bom Jesus, Ele nos dará vitória pela cruz. Avante pode sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para nos levar, e com Ele nós sabemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar, nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo o prazer de Deus na voz. Avante pode sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá para nos levar, e com Ele nós devemos sempre de reinar. Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor, do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje para todos sempre. Amém e amém. Traga a mão para a outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Passa de convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço nesse querido que está do seu lado aí. Um ótimo domingo, uma ótima semana a cada um de vocês. E amanhã, 5h58, última semana do nosso devocional dos 40 dias de milagres. Deus te abençoe.